todos, pois é, os advogados do Jair Bolsonaro têm que responder em 24 horas pro Alexandre de Moraes. Juiz é chato, né, Megali? Imagina alguém chegar para você e falar, você tem 24 horas, Megali, para entregar essa resposta. Mas enfim, eles têm essas 24 horas, o prazo termina às 8 da noite, né, para eles responderem ao questionamento do ministro sobre esse eventual descumprimento de decisão judicial por parte do ex-presidente, que ontem apareceu em público mostrando a sua tornozeleira eletrônica para jornalistas. Afinal, ele descumpriu ou não a ordem judicial, né, de não usar redes sociais sequer por terceiros? Então aqui vai se abrir uma polêmica grande, Megali, mais uma. Por quê? Afinal, o que o Bolsonaro está proibido de fazer? Ele pode ou não dar entrevista? A primeira decisão do ministro Alexandre de Moraes dizia que ele não poderia usar redes sociais, nem diretamente, nem por meio de terceiros. Ou seja, ele não pode postar nada, e não pode o Carlos Bolsonaro, por exemplo, ficar lá postando, dizendo, estou falando em nome do meu pai, aqui é meu pai falando, meu pai acha isso, meu pai acha aquilo. Não, não pode. Eles não podem usar redes sociais, nem diretamente, nem por meio de terceiros. Agora, ele não foi proibido na primeira decisão de dar entrevistas. Então, no entendimento dos advogados. Então, se ele fala no Congresso, e os jornalistas estão lá, os deputados estão lá, são terceiros filmando e divulgando, ele burla as regras. Por outro lado, ao fazer isso, ele já não sabe que vai ganhar as redes e as mídias. Então, os advogados vão responder que ele não burlou, porque ele não está proibido de dar entrevista. Que ele pode sim dar entrevista, que o Supremo já pacificou isso, inclusive em outros episódios, como quando o Lula estava preso e, na verdade, não foi uma coisa pacífica, né? Eu entrevistei o Lula quando ele estava preso, foi uma batalha jurídica insana, né? O ministro Ricardo Lewandowski permitia a entrevista e o ministro Luiz Fux, que hoje está aí como um garantista, né, do Bolsonaro, na época não era nada garantista, censurou a entrevista. O Megali Fux, na época, ele chegou a censurar previamente. Ele falou, a entrevista não pode ser feita, e se foi feita, não pode ser publicada, o que é censura prévia que não existe no Brasil. Então, só que isso foi pacificado a partir do momento em que o ministro Dias Toffoli, posteriormente, meses depois, autorizou a entrevista, ela foi feita, então pessoas presas podem dar entrevista, né, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. A gente já viu entrevista de Fernandinho Beiramar, de Suzane Richthofen, de tudo quanto é personagem e criminoso preso. Então, essa é a jurisprudência do Supremo. Então, como que vai ficar agora? Porque o Bolsonaro, ok, não vai usar as redes, mas vai aparecer nas redes o tempo todo se ficar com essas performances. Então, como chegar num denominador comum? Então, vai ter que determinar que ele não pode dar entrevista. Mas determinar que ele não pode dar entrevista é contra a jurisprudência do Supremo. Tá entendendo a confusão, Megali? Essa é a confusão que os advogados vão enfrentar hoje.